Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de Levi Colwill, que renovou seu contrato com o Chelsea até 2029, ou seja, 6 anos de vínculo com opção para mais um. Então ele pode ficar neste contrato atual no Chelsea até 2030 no clube londrino, depois de algumas especulações quando a temporada passada acaba, né, de que ele seria transferido por permanente para o Brighton ou iria para um clube como Manchester City ou Liverpool. O Chelsea garante a permanência dele e era importante fazer isso, né? Um jogador tão promissor, 20 anos de idade, e mostra-se um zagueiro com tanto potencial, você não podia abrir mão dele de forma alguma, né? O Colwill, vale lembrar que ano passado, né, havia muito debate se ele receberia espaço no time principal. Porém, o Tuchel nem sequer se deu o trabalho de testar essa possibilidade, nem mesmo na pré-temporada, né? Ele estava querendo se livrar do Colwill para conseguir dinheiro para financiar as contratações que ele gostaria, né? No caso foi o Wesley Fofana e também o Kalidou Koulibaly, né? Então, assim, o Colwill tinha vindo de um empréstimo muito bem sucedido pelo Huddersfield Town, onde foi um dos melhores zagueiros da segunda divisão inglesa, e a questão é, o diretoria do Chelsea já na época com Todd Bowley, que gostava muito dele e não aceitou a ideia de perdê-lo para sempre, né? Eles não querem repetir erros que foram feitos lá no passado de perder jogadores com a qualidade do Levi Colwill, né? Porque a gente vai lembrar de muitos jogadores que o Chelsea tinha em mãos e perdeu porque não soube esperar o tempo necessário, né? E assim, o Colwill foi emprestado para o Brighton, começou a primeira parte da temporada no banco, mas pouco a pouco foi ganhando espaço, principalmente com o De Zerbi, e quando virou titular, tomou a zaga para ele, né? Tipo, o cara tava jogando uma barbaridade, né? Tudo nele chamava atenção, né? O tempo de desarme, o atleticismo, os passes principalmente, né? A calma dele, né, na zaga, com o garoto da idade dele é assustadora, mas os passes, as bolas enfiadas, a antecipação que ele tem da movimentação do jogador, isso é coisa que alguns meio-campistas de qualidade não têm. Então, assim, isso impressiona, né? E essa ligação direta que ele sabe utilizar muito bem é perigosa, ainda mais quando você tem pontas tão velozes como o Chelsea tem, como o Mykhailo Mudryk, o Noni Madueke. Então, assim, o Chelsea tem potencial de usar o Colwill também como um armador, né? Da mesma maneira que o Gvardiol tem capacidade de armar jogadas pela ligação direta dele, o Colwill também tem. E é um cara que consegue jogar com os dois pés também, né? Isso também é importante. Um zagueiro com tamanha técnica e tamanha qualidade, o Chelsea não podia se dar o luxo de perder, porque você não encontra esse tipo de jogador em qualquer lugar, né? E é um Chelsea, como eu disse, né, fazendo uma reestruturação pesada do time. Se a gente para pensar, o elenco titular deste time, em comparação do que era 2, 3 anos atrás, é uma mudança quase que completa. É difícil você encontrar gente repetida no time. Talvez os dois laterais, o Chilwell e o Reece James. E olha que o Chilwell não sabemos se vai ser titular, porque tem a concorrência do Ian Maatsen, que deve ficar no time, é o que tudo indica. Então, eu acho assim que o Chelsea está fazendo uma reestruturação grande e necessária. Muitos clubes precisam passar por esse tipo de situação em algum momento. O Arsenal também fez a sua reestruturação. E o Chelsea faz, acho que talvez de uma maneira que a gente nunca tinha visto, né? De tão agressiva que foi, assim, você despachar mais de 10 jogadores numa janela só e contratar vários jovens jogadores de uma maneira tão rápida, né? Mas era necessário e eu acho que estão fazendo isso muito bem. E o Colwill é mais uma amostra que o Chelsea tem que valorizar a base deles, né? Tipo, que se antes, né, com a Marina Granovska, era quase certo que o Colwill não seria aproveitado, né? Porque a base era vista como uma maneira de formar alguns talentos, revender esses jogadores por aqueles 10, 15 milhões, né? Aí somando tudo dá para financiar uma grande transferência. É assim que a Marina via janelas de transferência. Se ela soubesse gastar esse dinheiro, acho que ninguém ia xingar tanto, mas como ela gastava mal, né? Isso era um grande problema. Agora a gente tem uma diretoria que pensa basicamente o seguinte: se não for um talento extraordinário, a gente só vai mirar em teto de produção e potencial. E o Colwill é isso, e é um cara que já estava na equipe, né? Ao invés de você gastar dezenas de milhões de euros em um zagueiro que está em outra equipe, em outro clube disputado por outros times, que estava investindo na joia que você já tem. Então o Chelsea fez isso, convenceu o Colwill que para muita gente não queria ficar, que ele faz parte do projeto, que ele será ali uma peça fundamental. E o fato é que ele tem tudo para ser o titular dessa zaga e tem tudo para aprender bastante com o Thiago Silva nesta temporada e na próxima ainda estar mais pronto. Para mim, um zagueiro nível Big Six, não à toa. O Liverpool estava atrás, Manchester City chegou a cogitar se o negócio com o Gvardiol não desse certo. Óbvio que eu teria que negociar com o Chelsea, que obviamente não ia fazer jogo duro e possivelmente nem sequer abriria negociações, porque tomou a decisão desde o início da janela. Ele é intocável e assim o foi.
e no final das contas garantiram um zagueiraço que, ao meu ver, tem tudo para ser um dos melhores da posição dos próximos anos. E assim, eu não vou falar que ele já é, porque eu acho que já é um exagero, né? Como de jogos profissionais dele, ele tem ali acho que uns 60 ainda, né? Não é muita coisa pra gente falar que ele é um dos melhores zagueiros do mundo já. Mas potencial para isso ele tem de sobra. Então, a ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.